conversei hoje com o coronel responsável pela comunicação do Exército, e ele disse que essa medida do Exército é para melhorar o ambiente e a interação nas redes sociais. Mas, na verdade, o que a gente observou? Depois que o general foi à Câmara dos Deputados, a uma comissão da Câmara dos Deputados, que ele foi indagado por deputados da direita por questões judiciais, a gente observou um alto número de comentários negativos nas redes sociais do Exército. Então, talvez seja por isso que eles tenham tomado essa decisão. Essa ida do Thomas Paiva à comissão. Recente, foram os 3 comandantes das forças junto com o Múcio. E eu também conversei com o ministro Múcio Monteiro, né, o ministro da Defesa, que é responsável pelas forças, e ele disse que vai reestudar essas medidas do Exército, né? Porque o documento só tem uma página, o documento do Exército só tem uma página. E aí vem aquela discussão, é censura? Eu não acho que seja censura, porque não estou querendo aqui plagiar o ministro Alexandre de Moraes, mas é verdade que a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. Claro, é verdade. Então, há um limite também. Inclusive, né, aquilo que você fala nas redes sociais, você tem responsabilidade. O que vale para você, os crimes que você é penalizado na vida real, também tem que valer na vida virtual, né? Você tá assumindo ali uma identidade. Tem muita gente que faz fake para poder comentar. Sim. Mas eu acredito que com esse endurecimento vai ser possível viver em um ambiente harmônico e de respeito aos poderes, inclusive às forças, claro, né, de forma salutar. O Moraes, ele falou até mais, né, René? Ele falou que a gente era feliz e não sabia. Antes das redes. Já não sei se é bem assim, acho que não chega a tanto, mas realmente algum tipo de regulamentação tem que ter. Você vai dizer assim, então os militares não têm voz ativa, né? Eles têm voz ativa na política, no relacionamento com o poder executivo, né, e com o poder legislativo, através dos seus comandos. Quando tiver uma reivindicação, um pleito político das forças, aquilo deve ser negociado no âmbito do executivo e do Congresso, não é? Regulado eventualmente pelo judiciário, através dos seus comandos. Isso aí é o correto. A distorção está muito grande, Afonso. Eles, até agora, eu garanto a você que as Forças Armadas não abriram mão ainda dessa visão distorcida de que eles são o poder moderador. Enquanto isso não acabar, nós não teremos paz nesse campo. Eu gostei muito quando o Paulo Motorim esteve aqui, que ele falou que no poder moderador se discute, mas a tutela eles acham que tem, né? A expressão tutela também é interessante. Também, né? Porque há um sentimento militar de que os políticos, os civis, de uma maneira geral, são pessoas mais flexíveis, menos compromissadas, veja você, com o país, com a causa pública, do que eles. Então, eles se arrogam o direito de se sentir acima do que eles chamam de paisanos. Esse sentimento está na chamada família militar, não é? E é preciso que haja uma reversão disso, porque o país precisa se livrar desse ciclo histórico de sublevações militares no campo político, né? O que se fez até aqui e a reação dos quartéis a essa tentativa de golpe foi muito tímido, foi muito insuficiente ainda. Talvez o general Thomas Paiva ainda não tenha as condições de comando para reverter isso da noite para o dia, né? Mas a dificuldade, a resistência que houve para reconhecer e permitir, por exemplo, que Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e outros, né, que nós já conhecemos aqui de sobra, fossem submetidos ao Poder Civil para investigações, foi notória. Foi notória. E assim como foi notório o envolvimento deles na tentativa de golpe. Então, nós estamos muito distantes ainda de um processo. Isso, como disse o Maurício Randes, teria que ser extensivo a todas as categorias militares, na minha avaliação. Porque você veja bem, na Comissão de Segurança Pública da Câmara, né, eu contei outro dia, apenas aqueles que trazem o título à frente do nome, eu somei 20 delegados na Comissão de Segurança Pública. Não são os únicos, há outros que não trazem o título
de delegado na frente do nome. Então você veja, é eles que vão traçar a política de segurança pública? Os polícias militares, os delegados civis e mais alguns membros das Forças Armadas? Então onde é que fica o papel de subordinação ao Poder Civil? Onde que o Poder Civil entra nisso? Onde que ele determina o que deve ser uma política de segurança pública ou não? Um elemento que a Ranieri sabiamente trouxe aqui, que eu acho que mudou um pouco a forma da gente ver essa medida do Exército, que foi a lembrança de que os comandantes militares foram à Câmara e foram extremamente criticados em seguida. E aí, pouco tempo depois, vem essa medida que, na verdade, é salutar, é boa, mas também numa tentativa de blindar o Exército dessas críticas e desses ataques. Não tenho dúvida que ali há incitação ao crime, coisas perversas também, né? E Ranieri tocou no tema, Afonso, que a gente acabou de ver um outro passo, que nem todo mundo salientou tanto. Eu estou me referindo ao anteprojeto de atualização do Código Civil de 2002. Hoje é o dia 30, no dia 17 desse mês, vamos relembrar aqui a nossa imensa audiência do My News, do Segunda Chamada, houve a entrega da comissão de 40 juristas, que foi composta pela presidência do Senado, e em poucos meses apresentou um projeto de atualização de 293 páginas, que mexe com quase metade do Código Civil. E uma das propostas de alteração deste anteprojeto, que agora vai tramitar como projeto de lei no Senado, é justamente a introdução da regulação digital no Código Civil. A Europa não está regulando, até alguns estados americanos. Eu acho que está chegando a hora do Brasil, sim. Por isso que essa medida do Exército, Afonso, me parece que vai na direção correta. É como disse meu querido João Bosco, ela é insuficiente, mas vamos saudá-la como uma medida correta. E aí alguma limitação a essa liberdade de expressão dos militares, ela é necessária pela natureza da ação dela, de ser um poder armado, de ser integrada por pessoas a quem, repito, o Estado confere aquilo que é um monopólio do Estado, que é o uso da força, consentida democraticamente. Então, excepcionalmente, essa força do Estado é conferida pelo poder civil aos membros das Forças Armadas. Isso implica que esta condição resulta em algumas limitações a alguns direitos. Então, não pode as Forças Armadas continuar opinando sobre tudo, sobre todos, e sobretudo com o discurso de desinformação, com o discurso ultrajante, com o discurso de ódio, que só vai reproduzir, só vai catalisar essa polarização que já existe na sociedade. Então, é uma medida positiva do Exército, mas incompleta. As instituições e o próprio Exército têm outras medidas para continuar dando, para ajudar a despolarizar o Brasil. E uma delas, eu vejo como das mais estratégicas, sem ter nenhuma ilusão que vai resolver tudo, mas ela vai equilibrar mais esses abusos que estão sendo cometidos nas redes sociais com pouco poder de moderação das plataformas. Elas dizem que tem órgãos de controle interno, que tem ferramentas de moderação de conteúdo, mas o resultado é que essas ferramentas não têm sido eficazes. Então o Estado, com todas as suas limitações, como nós debatemos outro dia desse, no Segunda Chamada, com o meu amigo Francisco Saboia, por mais que o Estado não tenha a mesma velocidade da inovação tecnológica, ele não pode ficar inerte. Então está na hora de cobrar, sim, do presidente da Câmara que volte ao debate. Por que que ele tirou de pauta e não deu mais nenhuma satisfação à sociedade? Tem muita gente na opinião pública brasileira que está esperando que o relatório do deputado Orlando Silva seja recolocado. Se votar fatiado ou não votar, mas alguma iniciativa o parlamento precisa dar. Uma satisfação à sociedade, como deu hoje o general Tomás Paiva ao fazer uma automodulação, uma alta moderação, uma alta limitação da própria instituição Exército Brasileiro.